Programa do Zero ao Sucesso com o Professor Xavier. Quero iniciar esse programa mostrando aqui essa máquina gráfica, tá? De onde surgiu, né, a primeira inspiração do meu pai de fazer um curso, né, através do Instituto Universal Brasileiro, lá em 1979, 80, né, onde os filmes ainda eram dessa fita aqui, assim. E então hoje nós trabalhamos com a Xavier Soluções EAD, né? E meu pai já bem lá atrás já inaugurava para nós essa ideia dos cursos EAD, né? Queremos reforçar que o curso EAD é mais uma opção, uma alternativa para você ter aí o seu curso técnico, a sua graduação, tá certo? Então quero deixar registrado aqui a inspiração do meu pai, né, lá atrás de ter, né, a realização de um curso, né, através do Instituto Universal Brasileiro, um curso de fotografia. Daqui ele tirava o seu plano B, né? Hoje eu estou aqui com meu amigo Toninho, né, o Toninho da Mister Pão. É um prazer estar aqui com você. O Toninho, ele é meu amigo lá de Itaú de Minas. Eu conheci o Toninho, assim, mais próximo, né? Recente, vamos dizer assim, foi em 2018, 2017, assim. Mas eu conheci o Toninho, assim, muito antes, lá atrás, na nossa época de moleque, né? E eu, assim como quando eu comecei o programa, eu pensei, gente, eu vou trazer o Toninho no programa. O Toninho foi a primeira inspiração minha para trazer. Por quê? Porque se tem um cara, desculpa a franqueza, que começou do nada, foi o Toninho, né? Hoje o Toninho tem a panificadora Mister Pão, né? Ele vai contar para nós aqui, né, as etapas ali de onde surgiu hoje o restaurante, né? Surgiu a sorveteria, a gelateria. Toninho hoje é presidente do Itaú Esporte Clube, né? É um cara que venceu, tá? Se o programa, né, Zero ao Sucesso, com o Professor Xavier, hoje eu digo que é o do Zero ao Sucesso com o Toninho da Mister Pão. Porque se tem um cara, eu te né, agradeço, que conheço o Toninho, conheço o irmão dele, o Mauro, né? E conheço a irmã do Toninho também, né? Então a gente teve assim, ali perto da linha da máquina, isso, né? Isso. Eu ficava muito ali na pracinha da igreja, né? Não, hoje totalmente diferente, né, tal. Minha tia morava lá, tia Hora, né, morava lá. Então a gente tinha muito contato assim com a molecadinha dali. Acho que eu sou um pouquinho mais velho que o Toninho, mas seja bem-vindo, Toninho. Tá? Eu te agradeço você pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo aí, trocando esse ideias em bate-papo. relação a Gente, isso. o que eu e Toninho mais faz nessa vida é bater papo. E o nosso escritório, nosso ponto é sempre a pracinha, né, Toninho? Praça, né? Ou é o Toninho atravessando para ir lá para perto da sorveteria, a Xavier é ali perto. Ou eu tô atravessando para ir na padaria. Então, o Toninho, a gente sempre troca uma ideia, né, troca umas figurinhas ali, ideia para cá, ideia para lá, né? Mas, Toninho, fala para nós aí, como é que foi a infância? Como é que foi o Toninho mesmo, não o Antônio, Toninho. A infância minha, assim, foi uma infância, assim, meio corrida, né? Minha família veio de uma família humilde, né? Meu pai faleceu, eu tinha apenas 8 anos. Eu sou o filho terceiro, né? Somos seis filhos, entendeu? Então, a vida sempre na correria. Minha mãe trabalhando para cuidar da gente, então, automaticamente, né, a gente, filho homem, tinha que começar a ajudar. Se virar. Tinha que se virar. Então, eu comecei a vender picolé, vendia, outra hora estava vendendo salgado. Então, a gente sempre mexeu com venda na infância. Sim. Entendeu? Então, engraxar sapato? Não, engraxei sapato também, entendeu? Então, sempre nessa questão de empreender, porque naquela época não se falava em empreendedorismo. A gente só estava o quê? Ganhando mais uma soma para o sustento da família. Sim. Então, naquela época era mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Então, a infância foi mais ou menos assim. Logicamente, é que eu falo, né? A gente sempre tem que almejar coisas melhores. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, até meus 18 anos,
eu só trabalhei para a família. Pra família. Era só para a família. O dinheiro que a gente recebia, colocava na mão da minha mãe, e a minha mãe fazia despesa, fazia as coisas, e aí assim foi. Certo. E nesse, né, trabalhava onde? Até os 18 anos? Até os 18 anos eu trabalhei no mercado, trabalhei dos 15... O que você fazia no mercado? Mercado repunha mercadoria, outra hora estava lá no caixa, fazia de tudo dentro do mercado. Sim. Mercadinho De bairro? De bairro, vamos De dizer, bairro. né? Hoje de bairro. Sim. Legal. E aí, recebia aquele dinheirão Tinha dinheirinho e punha na mão da na mãe. Na mão da a mãe. que, como diz, a mãe que era gestora. Você era caixa do mercado, aqui era caixa dentro de lá era da casa, mãe. Era minha mãe. Veja assim. Entendeu? E aí, depois dos 18? Depois dos 18, porque assim, ó, dos 15 até os 18, Gil, eu trabalhei em serviço rural. Certo. Entendeu? Serviço rural, também dos 15 Na aos 18, roça. Na roça mesmo. Por quê? Porque minha mãe falava que a gente tem que ganhar salário de homem. E Sim. na cidade, moleque não ganhava. Não ganhava. Então, dos 15 até os 18, eu fui pra roça, trabalhei na roça durante acho que uns 3 anos. Chegou a plantar eucalipto? Não, calibre não, mas era lavoura de café. Sim. Entendeu? Eu falo porque a molecada tinha um dito verde, né? Porque o que a gente trabalhava numa fazenda, não ali em Itaú, a gente trabalhava em Passos. Certo. A gente pegava ali o caminhão, né, que eu falava caminhão de boia fria, boia a gente fria. pegava o caminhão e dali para Passos, trabalhava lá o dia todo. Sim. E assim, Gil, a hora que eu inteirei 18 anos, isso eu coloquei na minha cabeça. Certo. A hora que eu inteirar 18 anos, eu vou sair assim. Sim. Eu não que não seja digno, lógico que é digno, só que assim, não era aquilo que eu queria para minha vida. Porque eu olhava dentro do caminhão, só tinha pessoas mais velhas. Sim. Eu era o mais jovem. O mais jovem. Ali daquele Aquilo ali não é pra mim. Não é Nada pra mim. contra quem faz, Isso, mas tal. pra mim... Aí eu coloquei isso na cabeça. E dito feito. Eu inteirei 18 anos hoje, no outro dia eu não fui mais. Não fui mais. Não fui mais. Eu Legal. peguei. Aí foi até engraçado, Dilton, que eu tinha um galão de água, desse térmico, então eu dei o galão para um, eu dei o fogareiro para outro, eu tinha uma enxada lá, eu dei para outro, eu só voltei para casa para embornar e a marmita, porque senão minha mãe deixava ruim. Ia servir para outro também, né? Tipo entendeu? assim. Então, na hora que eu inteirei essa idade, eu fiz isso. Aí o que eu fiz? Aí eu fui procurar serviço no meio que você falou aí, a gente que está de Itaú, na área industrial. Só que logicamente, né? A hora que você chega na indústria naquela época, você quer gente com quê? Experiência. Então, várias vezes a porta foi... Era não. Era não. Contratando ajudante, mas experiência. Sim. Então, dali, eu cheguei até a arrumar um trabalho lá dentro da Votorantim com uma terceirizada, mas foi provisório, uns 3 meses. Aí meu irmão pegou e veio aqui e tal, meu irmão não morava aqui, e me levou eu para Bocaina. Lá em Bocaina eu comecei a trabalhar no meu irmão era encarregado lá, comecei a trabalhar com meu irmão. Mas logo, não fiquei muito tempo lá não, voltei para Itaú. Para Itaú de novo. Isso. Eu fiquei no Itaú Começar só para de novo. Começar de novo. Aí fiquei um tempo lá em Itaú e logo fui para Guaxupé. Sim. Fui para Guaxupé e comecei a trabalhar numa padaria do pessoal de Itaú mesmo, que tinha comprado uma padaria lá em Guaxupé. E comecei a trabalhar nessa padaria. Porque era uma coisa assim, ó, que eu sempre gostei de fazer. Por exemplo, e quando moleque sobrava um ovinho, um negócio, eu queria fazer um pudim lá em casa. Então, desde moleque, eu sempre gostei de mexer de fazer alguma coisa. Com isso. Aí eu fui para Guaxupé, então dentro da padaria eu passei em todos os departamentos. Desde a limpeza até caixa, balconista. Dali a pouco eu comecei na produção e aprendi a produção. Aprendi a profissão de padeiro e confeiteiro. Entendeu? Então ali fiquei muito tempo ali trabalhando como padeiro. Mas sempre com aquele sonho em ter o meu negócio próprio. Não sabia o que era ou já sabia? Não sabia. Eu sempre quis ter alguma coisa, só que assim, ó, hoje eu considero, Gil, que as coisas, para começar, eu acho muito mais fácil que antes. Sim. Hoje para você começar hoje, eu acredito que seja mais fácil.
naquela época não era tão muita fácil. informação Não, hoje, muita facilidade. Isso. Hoje, para você começar um exemplo, você vai começar uma padaria como? Se você não tiver um capital. Sim. Você vai começar qualquer coisa que você for começar e não ter, se não tem um dia, não tem como você começar. Agora hoje, se você pegar um exemplo, se você começar hoje, eu começar lá na minha casa, fazendo quitanda, eu vou começar a vender essa quitanda e vou fazer, as coisas podem acontecer. Mas naquela época, eu acredito que poderia até acontecer, mas você não tinha aquele incentivo para fazer isso. Sim, você falou uma coisa muito interessante aí, que nós vimos isso acontecer muito na pandemia. Isso, né? isso. Então a pessoa, muita gente ficava em casa, né? E a gente, o dinheiro tem que entrar. E você fica em casa com mais, né? Você vai mais na geladeira, você vai aquela coisa. E nós vimos muito essa questão do fazer, as pessoas fazerem alguma coisa, e principalmente a gente foi comer. Com certeza. Né? Na pandemia nós vimos muito cachorro quente, né? Nós vimos muito rosca, pão de queijo congelado, canelone, essas coisas de comer assim que era fácil de você. Às vezes não precisava nem sair de casa, porque não podíamos sair muito, mas você pega um mototáxi e ir lá comprar. Pela internet você conseguia vender. É possível então a pessoa fazer. Eu acredito que hoje é possível você começar dessa maneira. Eu acho muito interessante o que você falou. E eu sempre falei isso, o Toninho, sempre falei isso. Feliz de quem sabe fazer alguma coisa. Com certeza. Não sabe é? se virar. Você sabe se virar. No mínimo se virar. Não, com certeza. Não é? E vamos lá. Aí eu fui para Guaxupé, trabalhei tempo lá na padaria, logo a padaria foi vendida. Eu tive um outro patrão que eu acredito na minha cabeça que ele, para mim, ele foi um mentor. Certo. Entendeu? E ele conversando comigo, ele me mostrou que tudo é possível. Certo. Ele me mostrou, o nome dele é Sebastião. No bate-papo, mesmo bate-papo que eu e você às vezes tem lá na praça, às vezes no final do expediente eu bati o papo com esse patrão meu. Ele conversava comigo, trocando ideia, e ele falava para mim, às vezes ele estava caminhando assim em algum lugar, e ele pegava e falava assim para mim, de alguma pessoa que a gente se encontrava, e ele ia me apresentar. Ele já me apresentava como assim, ó, esse aqui é meu chefe. Ele falava assim, eu acredito que isso me inspirou. Esse aqui é meu chefe. Sem esse cara aqui, o meu negócio lá, a minha padaria, não é nada. Ele falava isso. E ele falava pra mim, ó, cara, você... Olha, ele falava assim, você pra mim, você que isso e tal, você faz pra mim, você sempre tá aí. E sabe, esse tempo tudo que eu tive com ele, acreditava em você. Sempre acreditou. Sim. Entendeu? Sim. Até é engraçado que quando eu falei pra ele que eu ia vir embora, que eu ia voltar pro Itaú, aí ele pegou e falou assim pra mim, assim, cara, vou te falar uma coisa pra você. Essa noite eu não dormi. Ele falou, essa noite eu não dormi. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu tive várias oportunidades de te dar oportunidade. Sim. E eu não dei. Então agora não adianta eu querer te dar uma oportunidade para você ficar aqui comigo. Entendeu? Agora passou. Você tá certo, você tem que ir. Te desejo para você todo sucesso no mundo. Entendeu? Desejo mesmo. Você pode ir na sua vida, cuidar da sua vida. Legal. E vamos pensar assim, né? Você foi um excelente funcionário ali. Eu acredito que sim. Por ele confiar em você, por ele... Eu falo isso porque as pessoas estão nos assistindo, né? É bom ter essa sinceridade sua, porque é justamente isso, né? Como é que eu vou ser um bom patrão? E você ainda nem pensava nisso ainda, assim, concretamente, né? Mas você foi lá, eu vou ser o melhor funcionário, o melhor colaborador. Isso que ele sempre colocou na minha cabeça, entendeu? Ele sempre falava o seguinte, e eu até falo para meus filhos hoje, você pode ser o que você quiser, mas seja o melhor. Seja o melhor. Seja o melhor. Sim. Então ele sempre falava isso para mim, seja o melhor. Não importa o que você vai ser, mas seja o melhor. Entendeu? Então isso aí acho que incentiva. Isso. Entendeu? Incentiva a gente. Essa valorização. Isso, com certeza. Né? Como pessoa, como profissional. Né? Porque assim, ó, eu trabalhava na padaria,
o meu cargo na padaria, um exemplo, era padeiro e confeiteiro, quando ele comprou lá. Mas pouco tempo eu já estava lá na produção, já estava tomando conta da produção, isso que ele colocou na minha cabeça, que eu que tinha que tomar conta. E muitas vezes, final de semana, quem que tomava conta da padaria era eu. Era você. Era ele que ia viajar, alguma coisa, e quem estava lá tomando conta. Sim. Era eu. Legal, legal. Né? E aí você voltou para Itaú? Aí eu voltei para Itaú, a convite de outro ex-patrão meu. Entendi. Eu voltei para Itaú, a gente viramos sócios. Sim. A gente comprou uma padaria que estava numa situação não boa. Certo. E eu vim, olhei a padaria, acreditei na padaria. E assim, cara, e também, eu quero falar uma coisa não com arrogância, mas quando eu entrei na padaria, vi a padaria, eu particularmente acreditei em mim. Certo. Eu acreditei em mim, eu falei, pô, se eu tô lá, eu tô fazendo um bom trabalho pra pessoa que eu tô trabalhando. Sim. E para mim, eu vou fazer excelente. Agora é hora de fazer para mim. Eu vou fazer para mim. Sim. Então eu falei, não, é aqui. É aqui, legal. Entendeu? E outra coisa, acredito também, se eu fui convidado para ser sócio, é porque o patrão também achava, eu também tinha um excelente funcionário. Sim. Porque ninguém chama uma pessoa para ser sócio para nos somar. Pra passar raiva. Você acredita nisso? É lógico. Somar, então tem que ser para somar. Isso. Aí eu vim para Itaú e com a força de vontade, com Deus, a gente começamos ali a padaria devagar e vamos lá, e vamos fazer, e ia para lá 3 horas da manhã e saía de lá 6 horas, 7 horas. Para mim não tinha horário. Não tinha horário, entendeu? Eu criei horário diferente, no entanto que a padaria hoje nossa lá, ela funciona aos domingos, fecha, né? Fecha meio-dia e depois volta às 16. Isso. Entendeu? Para aproveitar mais um pouquinho do dia. Então a gente foi criando horários diferentes e naquela época também padaria nenhuma abria aos domingos e nem final de semana. Sim, então ali eu vi oportunidade. Claro. Entendeu? Você que está começando. Você está começando, então você começa a ver oportunidade. Porque você não tem que chegar, se o cara não abre, não tem problema, ele já está ali estabilizado. Mas você está chegando, você tem que buscar oportunidade. É uma inovação. Isso. Né? Eu estou falando aqui com o Toninho, né? Toninho da Mister Pão, né? Uma panificadora lá de Itaú, de Minas, e tem essa particularidade. Né? A panificadora ela fica aberta das 6 horas. De domingo, né? Vamos pensar durante a semana. Durante a semana das 5h30. 5h30 até às 21 horas. Às 21 horas, das 5h30 às 21 horas. Sábado, mesmo horário. E no domingo é um horário especial. Né? Domingo ela abre às 6h30. Às 6h30. Fecha meio-dia. Reabre às 16 horas, 4 horas da tarde. Isso, né? E fecha às 20 horas, 8 horas da noite? Não, às 19h30. Às 19h30. É hora de você ver. Então, quer dizer, é um horário inovador. Isso. Né? Em lugar nenhum que a gente vai, a gente vê uma. Né? Então, quer dizer, serve a população na parte da manhã, principalmente até meio-dia, né? E os funcionários vão almoçar, vocês vão almoçar com tranquilidade e tal. Reabre às 16 horas. Né, para atender ali um pão quentinho. Antigamente tinha até uma sirene. Isso, antigamente, né? bem antes, né, tinha uma sirene ali que tocava e fecha às 19h30. Quer dizer, um horário que é para atender a população mesmo, né? Suprir um público que quer comer um pãozinho ali no final da tarde, domingo, tem um pãozinho quentinho, né? E o restaurante? De onde surgiu a ideia do restaurante, né? Então, Gildo, a gente estava com a padaria já estabilizada e tudo, e eu sempre vi que o horário do almoço é um horário mais tranquilo. Sim. Mais tranquilo, horário de almoço, e eu falei, cabe, né, um restaurante aqui. Aí tinha uma casa do lado, né, que tinha uma lanchonete que fechou, aí eu falei, eu vou arriscar. Aí já conversei com o dono do imóvel lá e tal, já aluguei deles lá, certo. Já abri uma porta do lado mesmo
E começamos com um restaurante na hora do almoço, tivemos almoço. Que serve prato feito. Prato feito e marmitex. E marmitex. Isso. Né? Então, vai ali na panificadora, né? Mister Pão, né? Se for na hora do almoço, tem a opção de comer um salgado, uma quitanda ou ter o almoço ali. Né? Eu até acredito, Gil, que até algum tempo atrás, aqui na região não tinha. Quando eu montei, não tinha. Não tinha uma padaria com restaurante. Entendeu? Hoje já tem mais. Hoje sim. Hoje assim, quanto mais antes não tinha. Sim. Nessa região nossa aqui, mais perto. Legal, aqui, não legal. tinha. Então olha pra você ver, ó, né, você que está nos assistindo, né, o Toninho, né, é um cara que começou do zero, realmente, né, e com muito trabalho, com uma experiência aí, né, aprendeu a fazer o trabalho da padaria, passou por todos os setores da padaria, né, e teve a oportunidade de entrar de sócio, né, no empreendimento, né, numa padaria, e logo, né, assumiu 100% dela, né, depois, né, pensou ali, vamos pensar num plano B. Isso. A padaria, o plano A, o plano B já seria o restaurante, né, e beleza. E aí tem a sorveteria. A Ula-Ula. A Ula-Ula. Isso, legal. A sorveteria, assim, né, tudo é questão de você analisar o mercado. Sim, sim. Essa questão é legal, que você falou de analisar o mercado. Nós estamos entrando agora ainda, nós estamos aí começando maio e começa agora o inverno. Lógico que, né, o outono ainda tá, mas a gente sabe que maio já começa a esfriar, junho mais ainda. E a padaria e a sorveteria, né? Assim, para quem quer abrir uma sorveteria hoje, vamos pensar assim, né? Como é que seria essa questão do adquirir o sorvete? É possível começar uma sorveteria do zero? É possível. Sim. Não, é possível, com certeza. Né? Você começar do zero é possível. Com relação a freezer? Isso, não, porque hoje em dia, Júlio, igualzinho alguém vai falar assim, ó, quer montar uma franquia da Ula-Ula. Não, a gente né? vai lá. Como é que seria esse início do trabalho de uma sorveteria, a pessoa que quer montar uma sorveteria? Porque a sorveteria nossa lá, Júlio, é tudo produção própria. Sim. Entendeu? A gente tem a sorveteria e a gente tem produção. Faz o sorvete. A gente faz o sorvete, o açaí a gente bate, tudo, certo. Entendeu? Porque tem algumas sorveterias que ela só revende. Só revende. Ela compra Então, para quem está nos assistindo, tem as duas opções. Tem as duas opções. Aquela que ela vai revender o seu produto, isso. Mas tem aquela também que ela pode fabricar. Com certeza. Né? Legal, com certeza. Legal. E aí? Eu falo assim, agora você falou a questão do frio, tipo assim, antigamente, quando chegava o frio, as pessoas não tomavam sorvete de maneira alguma. Sim. Era praticamente zero. Sim. Só que hoje, o que aconteceu? Hoje, com essa onda do açaí, certo. O açaí hoje, ele já ajuda. Sim. Porque o açaí é gelado. Já não é zero mais. Então a pessoa acha assim, o açaí é gelado. Só que ele já não, o ser humano, ele não vê ali como sorvete. Ele já vê como uma sobremesa, como um doce. Sim. Entendeu? Porque ele pede o açaí e põe aquele tanto de combinação. Certo. Então o que acontece? Hoje a sorveteria não é zero. Não é zero. Então você consegue pelo menos manter ela no inverno. Esse período. Né? Porque sorvete, normalmente, quando eu trabalhava só com sorvete, era de 0 a 100. Entendi. 0 a 100. Chegava no inverno, era zero, não vendia nada mesmo. Muitas vezes uma mesa que você, no verão, você conseguiu vender. Uma mesa no verão, chega no inverno, você fica ali o dia inteiro, você não consegue o valor daquela mesa. Entendeu? Então, realmente, antigamente era castigado. Hoje é um pouco menos, ainda cai. Por causa do advento aí do açaí. O açaí ajudou muito. Isso. Por quê? Você fala, por quê? Você mexe com padaria, por que você mexe com sorveteria? Sorveteria. Então. Você gosta de trabalhar de domingo. Mas por que eu fui mexer com sorvete? Porque a hora que chega no verão, a tendência, a alimentação é pão, é um pão de queijo, é doce e tal, a tendência é diminuir. Então a pessoa procura alguma coisa refrescante. Sim. Então eu falei assim, então no verão cai um pouco a padaria, vamos mexer com sorvete. Certo. Pra gente equilibrar. Entendi. Entendeu? No verão, tá aquele calorão danado, aquela coisa toda, você não vai comer um trem quente, você não vai comer, né?
Você come o normal, né? Mas normal, isso, vai comer o normal, nada de exagero. Isso. Você vai pro gelado. Isso. Aí quando tá. Aí no inverno inverte. No inverno certo, normalmente tem fresquinho da fome. Né? Tá Isso. fresco, dá uma chuvinha. Dá um negocinho, Vamos um buscar um cafezinho negocinho aqui, pra- um bolo ali, um negocinho pra ficar em casa, né? E aí cresce o movimento ali da padaria, né? E você tem um quarto segmento, que é a gelateria. Não, é o gelo. 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 Eu tenho uma fábrica de gelo. Certo, Que certo. chama Gelo Itaú. Gelo Itaú. Gelo Itaú. Certo. Então eu De comecei. onde surgiu a ideia do Gelo Itaú? Nós queremos saber as É. ideias. Vou falar a verdade para você, essa questão de gelo, É, essa vontade de mexer com gelo, ela é antiga. certo, É antiga. certo. O tempo que eu trabalhei lá em Guaxupé, eu trabalhei na padaria, só que à noite Uhum, eu fazia bico numa lanchonete, em frente à faculdade. certo. E sempre eles mandavam eu buscar gelo. Uhum. E o dia que eu entrei dentro da fábrica de gelo, cara, eu falei, nossa, eu vi lá aquelas maquininhas, tudo trabalhando sozinho, né? Não precisa de ninguém. Vira aquelas maquininhas trabalhando lá e tal. E veio aqui na cabeça, nossa, o negócio desse vídeo deve ser muito bom. Muito bom. Entendeu? Então eu sempre tive vontade Certo. de mexer com De repente, gelo. o seu primeiro lá atrás seria o Seria o gelo. gelo. Né? Mas O faltaria o quê? capital. O capital. Porque Entendi. esse tipo de negócio, você tem que... Você precisa das máquinas ali. investimento. Tá certo, ó, mais. alguém que está nos assistindo pode pensar, mas de repente eu posso começar a fabricar gelo em casa e vender. Poder- Às vezes pega aquela pode, sim, embalagem, isso, às vezes isso, aquela coisa pode, assim. Mas não, sim, logicamente, tudo, que você Uhum. vai, tudo que você começa Isso. e for devagar, e você fizer um exemplo. Até vai, mas chega lá na frente, você vai gente precisar. vai né? precisar das máquinas, porque as Entendi. máquinas, o jeito de fazer gelo é Uhum. totalmente diferente de que fala assim, Põe no ah, congelador. não é totalmente diferente. Entendi. Aí eu comecei, comprei uma maquininha primeiro, uma pequena, e fui sentindo o negócio. Entendi. Aí, dali a pouco, já comprei outras máquinas e tal, agora já mudei de local e tal, já até separei da sorveteria. Da sorveteria. Já- Então outro antes local, era até junto com a sorveteria. Era junto. Hoje não. Eu até aproveitava, né, aquele tempo das meninas para estar fazendo O gelo o ali. gelo, tava embalando tudo. Agora hoje a gente já separou, já é um negócio independente. Independente. Aí a gente vende gelo no atacado lá na sorveteria e a gente distribui também. A Entendi. gente tem alguns pontos aí. Que pra- entrega. que a gente entrega. Né? Esses dias eu vi você Nossa, com a caminhonete É cheia cheio de de gelo. gelo, mas, gente, que fria! Né? Eu pensei, gente, que fria aquela ali, tá ali carregando gelo. É porque assim, né, igualzinho você falou, o primeiro programa seu que eu assisti, Uhum. na hora que você falou, eu já pensei, foi que você falou plano B. Plano B. Então, eu falo a verdade pra você que eu tô plano B, plano B, plano B, plano C, e eu Plano sempre... C, plano D, né? Tipo É igualzinho quando às vezes a pessoa vem conversar comigo e fala, nossa, você gosta de trabalhar, hein? Porque tudo que dá trabalho, você... eu acabei de mas falar é- aqui, ó, você gosta de trabalhar de domingo. Mas Né, é pro- gosto, sabe? Aham. Eu sou igualzinho as pessoas falam, eu sou apaixonado. Uhum. Adoro, sabe? Sim. Adoro mexer, ir lá na padaria. E quando precisa na produção, eu vou. E uma coisa legal é isso, Deus, Tony. não tem esse Precisou negócio. fazer pão, Não, precisava não faço. fazer, precisou né, confeitar, você tá ali pra confeitar. Eu até brinco aqui na padaria uma vez. Isso aqui, como se diz, de todos os setores, Uhum. se faltar, Eu eu atuo. tô junto. Eu atuo. Eu não tenho esse negócio, entendeu? E outra coisa, todo tipo de negócio que eu começo, Gil, eu gosto de começar. Por exemplo, quando eu comecei no restaurante, eu atendi. Entendi. Eu gosto de eu começar. Você tá ali na Depois frente. que Sim, as coisas vai engrenando e tal, sim. mas eu gosto de Você é o cara da frente ali. Eu gosto, Tá. eu gosto. Aí eu arrumo outra pessoa aqui, outra pessoa ali. Entendeu? Você é o cara da frente ali. Isso. Né? E rapidinho, presidente do Itaú Esporte Clube. Como é que Então, aconteceu isso? Olha pra você ver, não tem nada pra fazer. É nada Não pra tinha fazer. nada pra fazer e tal. Não tem nenhuma sorveteria para tomar conta, não tem nenhuma padaria, não tem um restaurante, um gelo. É. Ah, vou chamar ele para você presidente do Itaú. Esporte Clube. Né? Ou então, o pessoal me convidou aí, eu era vice, né, Uhum. presidente de uma outra pessoa lá, que era o Wallace, e quando veio, tive que passar para ser presidente, Sim, entendeu? sim. Então, eu acredito assim, ó, Itaú Esporte Clube,
crescimento fantástico. Já estava no crescimento fantástico. Sim. Mas eu acredito assim, no pensamento meu, precisava de um cara empreendedor. Que tem uma visão diferente, Sim. que não Sim. tenha medo. Sim. Não tenha medo de fazer novos investimentos, que não tenha medo de fazer as coisas acontecer. Sim. Eu acho que precisava isso que era o que precisava, porque o clube estava organizado, tinha tudo, mas precisava aquele boom. Sim. Entendeu? Isso. Então a hora que me chamaram, esse foi um dos pensamentos meus. Isso. Eu falei, não, vou doar Esse esse tempo meu, vou dedicar. Eu gosto, quando eu falei no começo aí, fazer bem feito. Sim. Para fazer, faça bem feito. Faça bem feito. Entendeu? Então, me chamaram, me convidaram e eu passei a ser presidente. Legal. Itaú Esporte Legal. Clube. Né? Entendeu? Pessoal, conversei aqui com o meu amigo Toninho, né? Quero deixar aqui para você, Toninho, né? Todo final de programa eu entrego aqui um presente para você em agradecimento, tá? A esse bate-papo, né? Que a intenção do programa do Zero ao Sucesso é esse, né? Inspirar pessoas, sabe? Trouxemos aqui Douglas Dan Solution, que é provedor de internet. Trouxemos aqui o Gustavo, clínica de celular, e agora vai estar com mentoria, né? Trouxemos Flaviano Moura, Flaviano Imóveis, né? Que ensinou para nós que é possível vender terreno até no exterior, né? E começando do zero, tá? E você, né? E você que está aqui desde o começo do programa, das minhas, né? Da ideia do programa, eu pensei em trazer você, né? Que é essa pessoa inspiradora, Isso. né? Que começou do zero, que começou do nada e com muito trabalho, com muita luta, né? E foi empreendendo, né? E hoje está aí, né? Conquistando aí mais e mais. Nós não chegamos no final, né? Da nossa jornada, mas a jornada já está gostosa de caminhar. Não, com certeza. Né? E te agradeço, Tio, pelo convite. Ô, Eu sinto muito honrado estar aqui com você. Fico feliz, Okay? eu que agradeço, tá? Programa do Zero ao Sucesso, né? Trouxe aqui Toninho da Mr. Pão, né? Um prazer muito grande. Uma boa semana para vocês.